Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver a terceira parte das funções orgânicas, hoje finalizando as funções oxigenadas com as três funções restantes. Vamos lá. Vamos começar pelo estudo do ácido carboxílico, conhecendo aqui alguns tipos de ácidos. Tem dois que têm odor forte e irritante, que são os ácidos fórmico e acético. O ácido fórmico, ele é produzido pelas formigas, é o que é injetado na gente quando a gente sofre uma picada de formiga. Aquele ardorzinho, aquele vermelhinho, é ácido fórmico que ela injeta na gente. O ácido acético é o vinagre, tá? Que a gente usa aí na cozinha. Os demais ácidos eles vão tendo odor mais fraco de acordo com o aumento do tamanho da sua cadeia. Os ácidos fórmico e acético têm 1 e 2 carbonos na cadeia, são os menores, tá? E aí, outro exemplo de ácido carboxílico é o ácido butírico, que é o que dá aquela característica da manteiga rançosa. Tem também o ácido valérico e o capróico, tá? Com mais de 6 carbonos, os ácidos carboxílicos não têm odor e são voláteis, eles se transformam em gás com facilidade. Eles podem ser obtidos pela oxidação de álcoois ou de aldeídos. Alguns ácidos carboxílicos de exemplo tá aqui, que eu acabei de falar para vocês. O ácido fórmico com carbono, acético com 2, propiônico, butírico, valérico e capróico, tá? Depois deem uma olhadinha onde é que cada um deles pode ser encontrado. Vamos para frente. O ácido carboxílico, a característica dele é o grupo carboxila, que de forma resumida é representado pelo COOH. Se você vir essa representação em qualquer lugar, lembre-se, é ácido carboxílico, ele vai ter 2 oxigênios. Abrindo essa estrutura, fica assim, ó, é um carbono ligado à cadeia principal e nele tem ligado uma dupla com um O e uma simples com um OH, com a hidroxila. Então, o nome dele vem do C dupla O, é a carbonila. O OH é a hidroxila. Quando tu junta carbonila com hidroxila, tu pega um pedaço de cada nome e forma o nome desse grupo todo, que é a carboxila. Então, lembre-se, C dupla O, OH. É a primeira função onde o oxigênio aparece 2 vezes, tá? Além desse, tem outra função com 2 oxigênios apenas, que a gente vai estudar a seguir. Bom, prestem atenção que esse carbono do ácido carboxílico, ele já tem 4 ligações, contando com a que vai ligar a cadeia principal. Portanto, ele também é uma função de ponta. Lembrem, lá das outras funções que nós estudamos, o aldeído também tinha essa característica de ser função de ponta. Só que o aldeído, a diferença é que só tem um oxigênio, era C dupla OH. Então, a diferença de um aldeído para um ácido carboxílico é um oxigênio ligado ao carbono da função, tá bom? Aí, a gente vai ver agora a nomenclatura. Por regra, você tem ácido, a palavra ácido no início, o prefixo do número de carbonos, o infixo do tipo de ligação e a terminação é o óico. Gente, não tem muito mistério. Aqui as nomenclaturas vão meio que se repetindo. O prefixo é o mesmo de sempre, o infixo também, e o que está mudando geralmente é um detalhe aqui ou acolá, que no caso a terminação e essa palavra ácido no início, que é diferente das demais. Vamos ver uns exemplos. Aqui, ó, o ácido com só um carbono é o ácido MET, de um carbono, AN, de ligação simples, e óico, da terminação do ácido. Então, é o ácido metanóico. O segundo aí tem 2 carbonos, é o ET, então é o ácido etanõico, ácido etanóico. Tem 2 carbonos, por isso ET, ligação simples, por isso AN, e o óico é a terminação da função. Eu já falei sobre isso, mas não custa nada repetir.
Professora, como é que você está dizendo que só tem simples se eu estou vendo um dupla O ali? Gente, a dupla da função não conta. Essa dupla que eu digo do infixo é relacionada às ligações entre os carbonos. E aqui entre os carbonos só está tendo ligação simples, por isso que o infixo sempre é an. Vamos para o último ali. 3 carbonos é prop. Ligação simples entre os carbonos é an e a terminação oico. Então, fica propanoico, é o terceiro ácido carboxílico de exemplo aqui da gente, tá? Aí, a função seguinte que nós vamos ver hoje é o éster. O éster, ele tem característica de um odor agradável. Gente, os ésteres, eles são conhecidos por serem utilizados nas essências, nos sabores artificiais. Quando você faz um bolo ou bombons, pirulitos, que tem aquele sabor artificial de banana, de morango, de abacaxi, de maçã, quem dá essa característica desse sabor artificial é um tipo de éster, ok? Eles são compostos orgânicos de fórmula COO, fórmula resumida, e esse grupo é chamado de grupo acilato e obrigatoriamente no éster vai ter um heteroátomo que vai ser o oxigênio. Lembrando mesmo que é heteroátomo, pessoal, é aquele elemento diferente de carbono que fica ligado no meio dos carbonos. Então, aqui no caso vai ser o O. Olha só, tem um C dupla O ligado no oxigênio, aí esses R's são carbonos, pode ser 1, 2, 10, 100, 1000, pode ser quantos carbonos você quiser. O R representa uma cadeia carbônica, pode ser uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, uma cadeia aromática, qualquer uma. Se tem o R, é cadeia carbônica, tá? Então, tem uma ligada no C e tem outra ligada no O, tá bom? Isso é um éster. Vamos ver a nomenclatura dos ésteres. É separada em duas. Vocês viram que a cadeia ela é quebrada pelo oxigênio. Então, você vai ter uma cadeia principal ligada ao carbono, do dupla O, e outra cadeia ligada no O, que a gente vai tratar como se fosse uma ramificação, tá? O nome do hidrocarboneto da cadeia principal você dá normalmente aquela sequência prefixo, infixo, terminação O. Então, ficaria metano, etano, propano, butano. Só que aqui vai ter a terminação ato. Então, o metano vira metanoato, o etano vira etanoato, o propano vira propanoato. E sempre assim, para a cadeia ligada ao carbono, ok? Aí, você faz a segunda parte do nome, bota o di e depois usa um radical do número de carbonos dessa ramificação que está ligado no oxigênio, mais a terminação ila. Então, se é só um carbono, é a metila. Se são 2 carbonos, é a etila. E assim sucessivamente. Olha esse primeiro exemplo. Ligado ao C do dupla O, tem mais um carbono, então são 2 carbonos em cima, na cadeia principal, então seria o et, né? Etano, e terminando em ato, fica etanoato de. Aí tu olha para o carbono que está ligado no oxigênio, ali embaixo, tem só um, então é o met, é o etanoato de metila. Nesse outro aqui, em cima, tem quantos carbonos? No C do dupla O, tem ele mais um. São 2. Então, et de novo. Etanoato. De. Aí, ligado embaixo, no oxigênio, tem CH2, CH3. Tem 2 carbonos. Então, aqui é a etila, portanto, etanoato de etila. Nas próximas aulas, nós vamos ver mais exemplos para poder fixar, tá bom? Vamos para frente. A última função de hoje é a função éter. A função éter, ela é característica por ter também um heteroátomo. Só que é o oxigênio sozinho, tá? O éter ele pode ser formado pela desidratação intermolecular de álcoois. Então, o álcool ele vai perder água
e vai formar o éter. O oxigênio do álcool vai ficar sozinho lá no meio dos carbonos. Os éteres possuem caráter básico, podem ser usados como anestésicos ou solventes. Gente, nos hospitais a gente encontra bastante aquele conhecido cheiro de hospital, é cheiro de éter, aquele cheiro forte e bem característico, tá? Eles são pouco solúveis em água, têm a cadeia bem pequena, e quando tem a cadeia pequena, e são totalmente insolúveis quando a cadeia é longa, tá? São inflamáveis, ou seja, entram em combustão com facilidade, e são voláteis, eles viram gás também com facilidade. A fórmula genérica de um éter é uma cadeia com oxigênio e outra cadeia ligada ao mesmo oxigênio, tá? É o oxigênio como heteroátomo. Aí, você tem a nomenclatura dos éteres. Você vai usar um prefixo do número de carbonos para a cadeia menor, junto com o infixo oxi. E depois o nome da cadeia maior, como se fosse um hidrocarboneto comum, que é o metano, etano, propano, butano, aquela regrinha dos hidrocarbonetos. Olha o exemplo. Você tem aqui, de um lado, um carbono, do outro lado, um carbono também. Se tem um e um, não tem uma menor. Então, você pega de um lado, prefixo met, junto com oxi, fica metoxi. E depois, o outro carbono do outro lado é o metano, fica metoximetano. Essa aqui também tem 2 de cada lado, tá igual. Você vai usar sempre o et. De um lado é o etoxi, do outro é o etano. E finalmente nessa aqui, de um lado tem um aromático, que a gente chama de benzeno, né? Do outro tem um carbono só, que é o met. Então, cadeia menor é com um carbono só, então fica metoxi. E do outro lado tem o benzeno, por isso o metoxibenzeno. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.